de preço não é juro na rua e câmbio baixo. Quando você pega uma regra que você não consegue executar, aí você põe em risco o próprio arcabouço fiscal. O Tesouro Nacional está no menor nível de colchão de liquidez desde a época da Dilma. E aí é o seguinte, ó. Que não precisa entrar em pânico, calma, gente, calma, vou explicar isso direitinho. É ruim? Bom não é, certo? O que é isso? O que é o colchão de liquidez do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional? É o quanto de dinheiro ele tem que pode pagar parte da dívida agora, já, de uma vez só. Né? O quanto que está líquido para ele pagar, é a espécie de reserva de emergência que você tem. Lembra aquela história de investimento? Antes de você começar a investir, guarda ali 6 meses de gastos, certo? Casualmente, exatamente o que o Tesouro Nacional tem de reserva de liquidez hoje, 6,23 meses de pagamento da dívida. Ele consegue pagar a dívida por 6,23, 6,24 meses consecutivos, tá? Mais isso, né? E aí o Poder 360, vou até colocar aqui para vocês verem, Poder 360 fez essa imagenzinha aqui, ó, que eu acho extremamente interessante, porque antes vamos colocar isso aqui, pronto. Essa aqui é a apresentação do Tesouro Nacional, mostrando essa linha laranja aqui, é a linha da reserva, do colchão de liquidez, certo? Você vê que ela está caindo aqui, mas começa aqui em 2015, fica uma coisa meio estranha, não dá para ver direito, olha só que coisa, em 2015 ela estava mais alto que aqui, em meses, mas é estranho, né? Diz aqui o pessoal lá do Tesouro que ainda está dentro do limite prudencial, que corresponde a 3 meses de vencimentos dessa dívida, né? Não é verdade isso, tá? Quer dizer, é uma meia-verdade, né? Como toda boa mentira, ela é uma meia-verdade. O que preconiza aí o FMI e os órgãos internacionais? Que você tenha de colchão de liquidez entre 3 e 12 meses. Qual é o problema desse governo? Tudo é o mínimo. Tudo é o mínimo. A gente vai ter déficit, vai zerar o déficit, mas o limite é menos 0,25. Então, vamos mirar no menos 0,25. Quer dizer, se der alguma coisa errada, a gente não chega no limite. O colchão de liquidez do Tesouro tem que ser entre 3 e 12. Então, vamos mirar no 3 meses, em vez de ficar lá no 12. Né? Se der alguma coisa errada, a gente não tem dinheiro. Qual é o problema de não ter esse dinheiro? Né? O problema é que isso pode causar ainda mais desconfiança dos credores, né? E aí fica cada vez mais difícil você pegar dinheiro emprestado, e parte da queda desse colchão de liquidez tem a ver com isso, né? Se vocês lembrarem, eu cheguei a falar algumas vezes lá no Acorda Sucupira que você tem, a gente tem visto leilões do Tesouro Nacional. O que acontece? Para financiar a dívida, o Tesouro tem que oferecer papel para quem quiser, né? Lá no Tesouro Direto você consegue comprar, no mercado de balcão ali, diretamente o pessoal compra, e aí o Tesouro oferece esse papel, oferece uma taxa de juros, um tipo de papel prefixado, pós-fixado ou indexado à inflação, e as pessoas, né, o institucional brasileiro, os maiores aí, digamos, credores do Brasil, né, de certa forma, eles, então, dizem, não, esse juro aqui está muito baixo, eu não quero, ou esse prazo aqui não está legal, eu não quero, ou eu quero, isso aqui está bom, isso aqui não está, e tem essa negociação. Lembrando que é o seguinte, quem pede dinheiro emprestado tem que pagar para quem está emprestando, certo? Então, quem define essa relação é quem está emprestando, não sejamos, como é que se diz, simplistas, né, nisso. Não, mas o governo não tem que pagar esse juro todo. Beleza, ele não paga e ninguém empresta, porque é ele que precisa do outro, e não o contrário. E isso tem acontecido. Hoje, inclusive, tem leilão do Tesouro para a venda de títulos, lá para as 10 e pouquinho, e aí a gente vai ver de novo se isso está andando ou se não está. Inclusive, esse é um dos motivos que eu estava prestando atenção naquela história do plano anual de financiamento da dívida, né? Essa história de mudar o indexador para ficar mais pesado em pós-fixado, talvez apostando numa queda do juro lá na frente, né? Mas é sempre uma aposta. Se o Banco Central
continuar subindo o juro, você ter uma dívida mais pesada em pós-fixados, vai tornar sua dívida ainda mais cara. Não por acaso, a dívida pública federal deve chegar ao estoque, deve ultrapassar os 8 trilhões de reais neste ano de agora, a gente até comentou isso ontem. Então, voltando aqui para o colchão de liquidez, o Poder 360 fez essa imagenzinha aqui, que eu acho muito boa, e eu acho que a gente pode... Tinha até uma segunda, rapaz, onde eu coloquei? Não sei se vocês conseguem ver direito aí, mas na parte de baixo dela, tá aqui, ó, fevereiro de 2015, o colchão de liquidez chegou a 1,54 meses, quer dizer, o Tesouro só tinha em dinheiro líquido, né, em dinheiro em caixa, o suficiente para pagar 1,54 meses de dívida. Por que foi isso? Foi gasto tentando segurar dólar, tentando cobrir rombo de não sei o quê, e aí esse dinheiro foi acabando. É claro que o Tesouro Nacional tem mais dinheiro, isso é o dinheiro líquido que está em mãos, assim, olha aqui, ó, pronto, já preciso. O outro é como se fosse aí na sua casa, você tem 6 meses de reserva de emergência, acabou a reserva de emergência, que é aquele dinheiro que está na poupança, Tesouro Selic, num CDB de liquidez diária, acabou esse dinheiro, putz, aí tem que vender um carro, tem que vender um imóvel, tem que vender um quadro, sei lá, tu vai vender o que precisar vender para pagar a sua dívida. Então, o colchão de liquidez é isso, é esse dinheiro imediato, sem que você tenha que se desfazer de outras coisas. E é preocupante o nível que está? Não. 6,24 é o menor desde fevereiro de 2016, né? Como eu tinha falado aí no começo, mas está dentro desse parâmetro aí de 3 a 12, está quase na meiuca, né? Que seria ali pelo 8, né? 7, 8 meses. Mas o problema é que ele já esteve aqui, ó, já esteve em 1 trilhão, né? Já esteve em 15 meses, né? O maior nível lá na época do nosso saudoso Michel Temer, ele teve para próximo de 7, 8 ainda no governo Lula, né? Então, assim, o que preocupa é o começo dessa decadência e se isso vai ou não continuar, né? É isso que tem preocupado aí o pessoal. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa aqui nos comentários, gente. Já respondi a pergunta. Não sei qual era a pergunta, mas eu já respondi. Pronto, era o que o governo vai vender, né, Marina? Pois então, é isso. O governo pode vender imóveis, pode vender ele pode vender mais dívida, é claro, para poder fazer frente a esse dinheiro, né? Assim que eu vendo a dívida, eu recebo dinheiro em caixa. Pode ter outros títulos que ele está investido, o próprio Tesouro Nacional, e por aí vai. No fim das contas, pode vender a Amazônia, né? Mentira, estou brincando. Vamos continuar aqui. Outra coisa que eu queria deixar claro para vocês aqui, essa história do consignado. Ontem, o Carlos Lupe, né, ministro da Previdência, anunciou o aumento do prazo do consignado. Lembra que poucas semanas atrás, não lembro se foi na passada, se foi na anterior, o teto do consignado subiu de 1,80 para 1,90. Aliás, eu acho que é para próximo disso, mas subiu um pouquinho o teto do consignado, porque os bancos já estavam pedindo aí um pouco mais de folga, porque estava ficando muito apertada a margem deles para esse consignado. E aí o que acontece? Quando você sobe o juro, né, vocês sabem disso, né? Se você subir o juro e você tem uma prestação para pagar, aquela prestação fica mais cara. Então, ela acaba comprometendo mais do salário das pessoas, certo? O que o Lupe está fazendo? O que o Ministério da Previdência está fazendo? Está alongando essa dívida de 7, que era o prazo máximo, para 8 anos. Assim, a prestação cai de novo e a pessoa pode continuar se endividando. Perguntado, inclusive, se isso não provocaria endividamento da população, se não era ruim para a população, ele disse que não tem problema. Dívida é bom, né? Não, ele não falou isso, quem está falando sou eu. E dívida é bom, contanto que você saiba usar a dívida. A dívida do consignado é uma dívida razoavelmente barata, na comparação com outras, né? Crédito pessoal, etc. e tal, mas também deve ser utilizada, eu acho, que para uma situação mais emergencial, alguma coisa que saiu muito do previsto, você pega aquele dinheirinho e paga. Agora, o Carlos Lupe falou, e aí foi perguntado, olha, mas, ministro,
não tem que subir o juro, né, de acordo com a Selic está subindo um monte, etc. e tal. Ele disse, não, nada a ver. Não tem nada a ver o juro da Selic com cadê? Com o... Calma que eu perdi aqui, gente, não acredito. Tá aqui. Não tem nada a ver o juro da Selic com o teto do consignado. Nunca, não tem hoje e nem nunca teve. E aí eu fui buscar, né? Porque sabe que é o problema das pessoas, é memória, né? Então fui buscar. Olha aqui, ó. Essa matéria aqui do Correio Brasiliense. Lupe diz que juros do consignado vão acompanhar a redução da Selic. Olha que bonito. Dia 20 de setembro de 2023. Está aqui, ó, Carlos Lupe, dizendo, não, tem que acompanhar a Selic. Isso é um absurdo, a Selic caiu esse tanto e não caiu o juro do consignado. Só para mostrar, né, gente? Você vê que não dá para escrever o que esse pessoal fala, né? Assim do nada, né? E vejo um monte de gente ali colocando e ninguém lembra disso. Ele falou com todas as letras que o teto do consignado deveria acompanhar a Selic. Então, acompanha só quando me favorece, é isso? É aquela regra ótima, né? A regra ótima é aquela que sempre me favorece, né? Eu não preciso nunca me preocupar com nada. Bom, a Lúcia Conag perguntando aqui se diante desse cenário o Tesouro Direto Selic vale a pena. Vale, Lúcia, é aquilo que eu estava falando. Às vezes a gente fica preocupado aqui, porque olha essa coisa, fala, é o menor nível, etc. e tal. Isso é um pouco, obviamente, é preocupante no sentido de, olha, não é um bom sinal, certo? Se você está tendo menos espaço você tem menos liquidez. Isso não é um bom sinal, mas no nível em que está, só enseja cuidado, né? Só atenção. Olha, 6 meses é atenção. De novo, o governo, o Tesouro Selic, ele é financiado pelo governo e o governo, em última análise, tem aí a impressora, né? Ele é o dono da impressora. Então, se ele quiser, ele imprime dinheiro e te paga. É claro que quando ele faz isso, ele está cobrando um juro seu via inflação, porque mais, né, dinheiro na mão é vendaval, assim como está acontecendo aí com o consignado, né? Quanto mais dinheiro, isso é outra coisa importante, né, a gente notar. De novo, né, o Galípolo falando lá, o nosso querido Pombípolo, falando sobre a integração entre política fiscal e política monetária, enquanto o Carlos Lupe, por exemplo, está aí impulsionando o crédito, impulsionando o consumo, que é algo que vai na contramão do que a política monetária está tentando fazer, que é reduzir um pouco o consumo, reduzir um pouco a atividade econômica para poder segurar a inflação. Depois vão dizer que o problema é São Pedro, né? É porque choveu, porque não choveu, porque a safra não sei o que, a safra não sei o que lá. Não é só isso. O problema da inflação no Brasil não é só alimentos. Alimentos é o que mais chama a atenção agora, mas tem problema com serviços, tem problema com várias coisas. Vários daqueles núcleos ali estão fora da meta. Então, não é só alimentos. Mas, voltando à sua pergunta, Lúcia, Tesouro Direto, Selic, não precisa se preocupar, em tese, porque o governo pode sempre imprimir dinheiro e te pagar, tá? Óbvio que vai ter esse probleminha aí com a inflação. Você gera mais demanda quando você imprime mais dinheiro, é basicamente isso que acontece. Então, o que eu queria mostrar aqui, que eu acho que é mais relevante, é como o governo continua trabalhando contra a política monetária, né? Fazendo parafiscal para facilitar o consumo, né? É sempre essa ideia do consumo sustentando o país, né? E aí depois vai precisar cobrir gastos com essas... Não na parte do consignado, porque isso é um dinheiro dos bancos, né? Mas embora tenha bancos públicos também. Mas cobrir gastos com Bolsa Família, etc. e tal, porque tem problema de produção, né? de geração de receita. E aí vai precisar
aumentar juros, não, aumentar impostos. E aí isso me lembrou ontem, o Paulo Guedes, se não me falha a memória, foi ontem, Paulo Guedes colocou um negócio no LinkedIn dele, que é um vídeo que eu gosto muito da Margaret Thatcher, falando sobre esse tipo de coisa. Eu vou colocar aqui para vocês assistirem, para vocês entenderem um pouco mais. É um pouco daquela história do Milton Friedman que eu passei para vocês lá na newsletter do Esquina Sucupira, umas semanas atrás, e ela fala mais ou menos a mesma coisa. Dá uma olhada nisso. Forget this fundamental truth. The state has no source of money other than the money people earn themselves. If the state wishes to spend more, it can do so only by borrowing your savings or by taxing you more. And it's no good thinking that someone else will pay. That someone else is you. There is no such thing as public money. There is only taxpayers' money. And prosperity won't come by inventing more and more lavish public expenditure programs. You don't grow richer by ordering another checkbook from the bank. And no nation ever grew more prosperous by taxing its citizens beyond their capacity to pay. We have a duty to make sure that every penny piece we raise in taxation is spent wisely and well.